Olá pessoal do canal Orquilane, tudo bem? Antes de mais nada, lembre de dar logo o meu like, tá? E vocês que me acompanham, eu agradeço cada dia mais, aumentando meu número de pessoas inscritas. Hoje eu vou falar dos tipos mais comuns de orquídea de nós encontrarmos no comércio, em algumas casas, e que é mais comum ser cultivado por pessoas que estão iniciando, como eu e como tantos que me acompanham. Que são os tipos Cattleyas, tá? Essa aqui não está florida, mas essa aqui está exuberante. Olha aqui, essa Cattleya. É um dos tipos mais comuns de encontrar no mercado, em supermercados, em floriculturas. Então você encontra fácil esse tipo de planta. Uma outra são as Dendrobiums, tá? Por mais que você ache, que plantinha sem graça, que não sei o que, tem uma floração maravilhosa, cores bastante variadas e exuberantes. Esse caules grande, esses pseudobulbos delas grandes, que vão caindo as folhas e as flores depois de um certo tempo, é comum, mas imediatamente começa a soltar vários brotos, como vocês veem, tá? Então é uma planta que tem uma floração, uma durabilidade imensa do tempo de floração, que dá em torno de 30 a 40 dias elas ficam floridas. Então, falamos dois tipos, Cattleyas, fácil de todo mundo encontrar e cultivar, Dendrobiums. A outra, nós temos as Phalaenopsis, que é a orquídea mais vendida comercialmente, tá? Se encontra em todos os lugares. Então temos as Phalaenopsis. Temos também as Oncidiums, muita gente conhece como orquídea chocolate, chuva de ouro. Eu não tenho nenhuma florida no momento aqui, mas são as orquídeas também muito fáceis de se encontrar, tá? E temos com um pouquinho mais de grau de dificuldade, em algumas cidades pode encontrar com muita facilidade, mas aqui pelo menos são poucos locais que a gente encontra vandas. Vandas, que é esse tipo aqui. Essa aqui. Você tem a vanda, ela pode ser cultivada tanto com a raiz solta, livre, como em cachepó de madeira, tá aqui, tá? Isso vai a critério de quem está cultivando, que achar mais fácil. Vocês podem dizer, mas como eu vou pegar uma planta com enraizamento desse e colocar em um cachepó de madeira? À medida que você molha essas raízes, ela fica mais flexível. E aí você pode ir contornando ela ao longo do cachepó, que você vê que é um cachepó de madeira grande, e você consegue fazer isso sem prejudicar tanto a orquídea. Então nós falamos da vanda, falamos em Phalaenopsis, que é fácil de encontrar. Falamos em Oncidiums e a Cattleya, tá? Vocês não precisam saber dos nomes difíceis, quais são os híbridos, quais são os gêneros. Gente, nós estamos iniciando. A gente tem que conhecer e diferenciar cada uma delas. Por exemplo, o que é comum a todas? Comum a todas. Boa iluminação, tá? Umidade, ter adubação e um local ventilado, aberto. Você vê que local agradável. Como aqui é uma área que tem muitas árvores, ele não precisou colocar sombrite, porque já tem uma sombra natural das árvores e é um lugar aberto e tem ventilação. Então, ventilação, iluminação, adubação e água, isso é essencial para qualquer planta, tá? Lembrando sempre, como eu digo em todos os vídeos, que as orquídeas absorvem seus nutrientes através das folhas e das raízes, por isso que elas ficam sempre bem com o seu enraizamento em substratos que tem drenagem rápida e tudo mais, tá? Então, essas são as diferenças básicas entre essas orquídeas, mais fácil de se cultivar. Uma coisa diferente entre elas com relação às vandas. A vanda e a Phalaenopsis, elas são monopodal, ela cresce sempre assim, ó, nesse sentido, tá? Aqui, ó, sempre aqui na vertical. Ter muito cuidado com a Phalaenopsis para não acumular água aqui, que acaba apodrecendo e você perdendo esse tipo de planta. Ela tem as folhas largas e duras, firmes, tá? Raízes bastante grossas. Pode ser adubada uma vez ou duas vezes no mês. Meia sombra sempre, tá?
A Wanda, como eu expliquei a vocês, que ela tem um diferencial, ela requer muito mais umidade do que as outras orquídeas. Então, se você tem a Wanda junto com as outras, põe ela um pouquinho mais afastada, onde você possa molhar ela com mais frequência. E também ela precisa ser adubada com mais frequência que as outras orquídeas. Ela necessita desse tipo de atenção. Maior umidade e maior nutrição, maior alimento, maior quantidade de adubação, tá? Por mais vezes. Não concentrar a adubação e colocar. Não tem nada a ver isso que alguém pode ter pensado. Então, não importa se está em cachepó ou ao ar livre seu enraizamento, o trato é o mesmo. Com relação aos oncídios, se vocês observarem aqui, eles têm enraizamentos finos, né? Tem os pseudobulbos achatados e ovoidais. Essas raízes finas, elas não precisam estar em local muito charco. Eles gostam de substratos soltos, tá? Que não requer muita água. E, ao mesmo tempo, ela gosta dessa liberdade. Não é porque as raízes estão saindo, você vê que ela está crescendo, mas ela está... Olha o sentido que ela está, ó. Vendo, ó? Isso aqui já são brotinhos. Pode deixar sem medo que ela vai embora desse vasinho sem tanta preocupação, tá? Você pode cultivar também as oncídios em madeira, em tronquinhos, tá? E da mesma forma ela vai desenvolvendo. Como já acabou a floração aqui, eu não tenho nenhuma para mostrar. Mas vocês percebem que as plantas estão saudáveis e continuando soltando brotos, ok? Com relação às catleias, eu tenho um enraizamento mais firme delas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Um exemplo bom é esse aqui, ó. Ó, esse vaso. Essa minha catleia, você vê que tá toda saudável, mas não tá com a floração como aquela outra que eu mostrei. Tá, seus pseudobulbos, tá? E eu quero que você veja as raízes. São raízes mais grossas que as oncídios. Essa planta, ela tá crescendo neste sentido. Olha que é diferente da Phalaenopsis e da Wanda, que é no vertical. Ela é na horizontal. E ela tá saindo e tá soltando todas essas raízes. Tem um brotinho nascendo aqui, eu não sei se consegue ver, ó. Isso aqui já é um novo broto que tá vindo. Ok? Então, essa planta aqui tá linda, maravilhosa, e eu ainda poderia dividi-la em dois. Se eu corto aqui, deixo a parte mais antiga da catleia, posso cortar ela aqui e deixar nesse mesmo vaso, e tiro essa parte nova e posso pôr em outro vaso ou num tronco, seja lá o que você tiver disponível no seu local de cultivo, ok? Então, já a dendróbio, eu vou puxar essa aqui para você ver que ela tem, que nem eu falei, ela tem as raízes, mas não tão grossas como a Wanda e como a Phalaenopsis, tá? Ela tem as raízes mais finas também, ó, que se assemelham àquele enraizamento que eu mostrei da oncídio. São raízes mais finas, mas todas elas precisam de um substrato que tenha boa drenagem, tá? Ficar em ambientes com... Não, em nenhuma situação receber sol direto, sempre meia sombra, boa luminosidade, né? Adubação, ventilação, isso é fundamental para elas. E regas. Lembrando que as Wandas precisam de um pouco mais de rega e um pouco mais de adubação que essas outras plantas, ok? Provavelmente alguém que está iniciando vai adquirir um desses tipos de orquídeas que eu falei aqui. E aí, ao tempo que você vai conhecendo, vai pegando amor ao seu cultivo, você vai pegando outros tipos e de repente você está com uma quantidade grande, mas sempre com esses tipos que eu comentei aqui, ok, gente? Então é um prazer dividir algumas situações com vocês e estou às ordens aí para qualquer comentário. Muito obrigada.